Livro de Tobias. Vida exemplar de Tobite, pai de Tobias. Capítulo 1. Tobite, da tribo e da cidade de Neftali, situada na Galiléia superior, acima de Naazon, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Sefete. Foi levado para o cativeiro no templo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo de que podia dispor, distribuía cada dia a seus irmãos de raça que partilhavam com ele sua sorte de cativeiro. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e se abster de todo pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho, como cativo, no meio de sua tribo, à cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo, chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanasar morreu e Senaqueribe, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senaqueribe odiava os israelitas. Tobite ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava-a e distribuía dos seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus, e com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar, na sua ira, um grande número de israelitas. Tobite sepultou seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar, e confiscou todos os seus bens. Tobite, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos, e Tobite voltou para sua casa, e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Tobite fica cego. Capítulo 2. Algum tempo depois, num dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobite. Ele disse então ao seu filho: vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobite levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto.
Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e temor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: vossas festas mudar-se-ão em luto e lamentações. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente. Já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso. E mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobite temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, voltou para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinha esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado os seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira. Mas perseverou firme no temor a Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor destes esmola e sepultaste os mortos? Porém, Tobite repreendia-os, dizendo: não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas, e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer, e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse: vê que ele não tenha sido roubado. Restitui-o ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação: tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com estas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. As duas preces. Prece de Tobite. Capítulo 3. Tobite, então suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justo, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos, entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos e não temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver. Mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Prece de Sara. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbátana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me,
como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto, e aí ficou 3 dias completamente sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Ao 3º dia, acabou sua oração, bendizendo o Senhor desta forma: Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós que depois de vos irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoai os pecados aos que vos invocam. Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum, e que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor, e não por paixão. Foi, sem dúvida, porque eu não era digna deles, ou talvez não eram eles dignos de mim, ou então me destinastes a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda, após a tempestade, mandais a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Estas 2 orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobite e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor.